Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas, a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. Um canal feito para ajudar os professores e as professoras norteando em subsídios, sejam subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e para a professora, aqui estaremos fazendo no canal EBD em Ação, com o objetivo de enriquecer o plano de aula, o plano de ensino dos professores e das professoras. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição, pelos teus likes, pelas tuas divulgações dos vídeos do canal EBD em Ação e pelos comentários que tens feitos ali no canal. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu quero convidar-te a tornar-se um inscrito. Clique aí nessa tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se e torne-se um inscrito do canal EBD em Ação. Tornando um inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, dê um like dizendo gostei, dê um like dizendo gostei. Aí depois você vai divulgar, compartilhar, você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu posto um vídeo novo, você recebe uma notificação dizendo tem vídeo novo no canal. Aí você corre lá e assista ao vídeo novo. No canal também tem as playlists com os trimestres passados. São pastas com todo o trimestre dentro. Você pode acessar, estar assistindo, divulgando, compartilhando esse trabalho. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, datada do dia 28 de julho de 2019, com o título A Mordomia da Família. O textuário está em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A verdade prática. A família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Nesta lição estaremos estudando sobre a mordomia da família, como administramos a nossa família, ou a importância da família na administração, a importância da família na mordomia cristã, o cristão, a sua família e a sua relação com o seu Criador. É tão importante esse assunto da família, tema tão carente hoje na atualidade, no meio da igreja e principalmente na sociedade, ele é tão achacado, tão desvalorizado. Um tema familiar na sociedade, ele é tão menosprezado, as pessoas tentam de qualquer forma, a gente sabe de onde estão os ataques da família, nós sabemos de onde são provenientes da mente maligna. Tudo aquilo que Deus criou, ele disse que era bom. E assim ele acredita que é bom, nós acreditamos que é muito bom o que ele criou. Porém, tudo que Deus criou, o diabo vem com a intenção de destruí-lo, maculá-lo. Pode observar o homem como imagem e semelhança de Deus. Quando ele enche o homem de pecado, o pecado não destrói a imagem de Deus no homem. Todavia, ele macula. Ele está deformada a imagem de Deus no homem. Então essa é a intenção do diabo. Tudo que Deus criou, proclamar a destruição ou a deformação. E a família não fica fora dos ataques malignos. E tanto as famílias sociais quanto as famílias cristãs têm sofrido influências maléficas, ataques maléficos, e é dever da igreja, dever dos obreiros, dever do cristão, estudar a sua família, valorizar, proclamar através da palavra quais os preceitos de Deus para a família e estar dentro desse padrão estabelecido por Deus para a mordomia cristã. No primeiro tópico, nós temos a família no plano de Deus, a instituição do casamento. O primeiro ponto que nós devemos saber é que a família foi a primeira instituição a ser criada. E sabemos o significado das instituições, a importância das instituições. É instituído para algo. Todas as instituições têm um objetivo comum.
seja uma instituição escolar, educacional, tem o objetivo de educar os seus alunos para um futuro, para um preparo. A instituição policial, a instituição da segurança tem esse objetivo de manter a ordem, manter a lei. E o Estado também tem suas prerrogativas. Nós não queremos falar sobre os detalhes de cada uma, mas como estamos em voga aqui a família, vamos falar da instituição familiar. Por que Deus instituiu a família? E aqui diz assim, o primeiro casamento foi feito por Deus. Então Deus ele é favorável, é uma proposta de Deus. O casamento ele é instituído por Deus. O texto de Gênesis, que relata o casamento, o próprio Adão percebe pela sua inteligência que Deus deixou delegado a ele, que ele estava só e que todos os demais animais criados por Deus tinham o seu par. E Deus faz com que ele perceba isto. E o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira. E Deus fez Eva, e quando Adão viu Eva extraída da sua própria costela, cerrada da sua costela, ele disse, esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E o texto diz que ambos estavam nus e não se envergonharam. Quer dizer, o casamento foi criado e eles já estavam ali praticamente na lua de mel. E o Senhor Deus deu ordem, frutificai, multiplicai e enchei a terra, que era a procriação através do casamento. Lógico que nós entendemos que o casamento do cristão, ele não serve somente para procriação. Vamos procurar os cônjuges apenas para procriar. Não, ele é prazeroso, ele é amigável, ele deve ter companheirismo, tem que ter o prazer, tem que ter uma série de coisas que nós defendemos biblicamente. Então a procriação é apenas um dos muitos elementos que compõem o casamento. Então Deus é quem criou o casamento, foi instituído por Deus, é ordem divina a multiplicação. E o texto bíblico deixa claro, o varão unir-se-á à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, falando que o casamento ele é único, ele é monogâmico. Então nós observamos no segundo ponto do primeiro tópico, que a própria família é instituída por Deus antes da igreja. A igreja foi instituída depois. E antes do Estado, o Estado foi instituído depois. Por que isso? Lógico, porque a igreja ela é composta de famílias. Sem as famílias não haveria igreja. O Estado ou a sociedade são compostas de pessoas, e as pessoas fazem parte de uma família. Ninguém está avulso, sempre alguém é filho de alguém, ou alguém é pai de alguém, mãe de alguém. Então é proveniente dos laços familiares de toda a sociedade, a escola, a igreja em si. Então a primeira instituição é a família. Então antes de priorizarmos uma igreja sadia, nós precisamos priorizar uma família sadia. Família sadia, família constituída, organizada e estruturada, igreja estruturada, Estado e sociedade estruturados. Famílias desordenadas, desarraigadas, desestruturadas, igrejas problemáticas, estados problemáticos, sociedades nefastas. Então é assim que funciona. Por isso que a família ela deve ser priorizada, ajudada, exemplificada, e para ter as demais instituições que dependem da família, ter estrutura, ter exemplos e ter projetos, senão todas as demais instituições estarão comprometidas se a família não for bem. Por que é que a marginalidade, analfabetismo, a matança, assassinato, roubo, uma série de outros de fraudes que a sociedade vive são provenientes do quê? De famílias desestruturadas, famílias desassistidas, famílias sem ação social, famílias sem moradia, famílias sem educação, família até mesmo sem alimentos e etc. Então as famílias vão trazer esse caos por falta de uma proposta familiar. Então a família é um dos pontos principais para que a igreja, o Estado e a sociedade vivam em ordem, pela lei, com saúde e estruturada. Segundo tópico, a mordomia da família, e nessa mordomia da família nós temos os princípios que regem o casamento cristão. Então o manual da família é a Bíblia. Nós observamos os exemplos, as ordens, as diretrizes para a família através da Bíblia Sagrada.
Quando contemplamos a Bíblia Sagrada, vemos os preceitos, vemos as ordens, vemos o que ela ordena para uma família estar bem, sim, a família estará bem quando observamos e pomos em prática estes preceitos, estas leis. E um dos preceitos, uma das leis que regem a família, a Bíblia diz que é a monogamia. Um homem casado com uma mulher e uma mulher casada com um homem. A própria Bíblia diz, criou macho e fêmea, e o homem, ele deixará seus pais, sua casa, e unir-se-á a sua mulher. É só uma, não há as suas mulheres, mas a sua mulher. Então, para que este amor familiar, amor conjugal, ele tenha toda prioridade, é necessário um casamento, um par, um homem e uma mulher. Aí eles vão preencher, não dividir o amor com os demais, mas entre si preencher, tornarão uma só carne, um só amor e uma só proposta, e assim sucessivamente. Quando nós observamos na Bíblia, depois do pecado, como a própria lição diz, um abismo chama outro abismo, que Adão e Eva desobedeceram ao seu Criador e pecaram, a partir daí diversos outros pecados começaram a surgir e coisas graves começaram a trazer as consequências para a família, para a sociedade, para as pessoas em si criadas naquele primeiro projeto por Deus. E nós vemos depois do pecado de Adão e Eva, um homem chamado Lameque, ele além de sair do casamento monogâmico para o casamento bígamo, como diz o texto, ele era marido de Ada e Zilá, e chama ela e diz, olha Ada e Zilá, matei um homem porque pisou no meu pé. Olha só a violência e olha só a desvalorização familiar. Além de ele estar num casamento bígamo, ele estava cometendo outro pecado de assassinato. Olha, cada vez mais a sociedade foi se afundando-se, e hoje nós estamos no mundo imerso de pecado e tentando trazer a graça de Deus, porque a Bíblia diz assim, aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então ela está aí exatamente para tirar as pessoas do pecado. Mas as consequências foram nefastas, foram medidas drásticas que Cristo teve que tomar através de leis, de preceitos para que a sociedade tivesse o alívio das consequências pecaminosas. E cada vez mais o mundo ele está afundado nesse pecado, né? Não é mais a bigamia ou a poligamia, agora as pessoas passam para o homossexualismo, passam para o hedonismo, zoofilismo e tudo quanto é as práticas que a Bíblia condena. E cada vez mais as pessoas acham normal, e até hoje o sexo entre crianças recém-nascidas e etc. Pornografia hoje está cada vez mais ocupando espaços nos meios familiares, na mente das pessoas, gerando milhões e bilhões de dólares através de filmes pornográficos expostos na internet. Então nós observamos exatamente essas questões. Um abismo chama outro abismo. O pecado de Adão e Eva foram trazendo consequências terríveis para a sociedade, a ponto dessas estarem afundadas no pecado. Não há quem busque, não há quem pense, não há quem entenda. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outro princípio da mordomia da família cristã é a heterossexualidade. Deus criou pessoas hétero, um homem e uma mulher. São totalmente diferentes. O homem é diferente da mulher. Tanto as questões dos hormônios da mulher são diferentes dos hormônios do homem, como o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, a pele da mulher, os sentimentos do homem, os sentimentos da mulher, a observação do homem, a observação da mulher, e assim sucessivamente, sensibilidade diferente, tudo é diferente. Os órgãos genitais da mulher é específico dela, o corpo dela é diferente do corpo masculino, os músculos, os tecidos são diferentes. Então esta é a heterossexualidade, que é definida pela Bíblia macho e fêmea. E dentro da biologia, macho é a pessoa que tem os órgãos genitais masculinos, composta do pênis, dos testículos e uma série de outras questões. E a fêmea, dentro da biologia,
é a pessoa que tem os órgãos genitais femininos, sejam a vagina, os seios e os componentes do organismo, o ovário, as trompas e etc. Então é este o casamento heterossexual. O pênis e a vagina foram feitos para a penetração, dentro do casamento estipulado, para que haja a cópula, para que haja o prazer, para que haja a procriação, para que haja uma só carne. Então é instituído desta forma. O que passa disso é antibíblico. São inflamações que Paulo diz. Os homens, ele fala aos romanos que os homens se inflamaram. Homem com homem, mulher com mulher. Contrariando a lei natural da criatura. O que é a lei natural? Que o ânus não foi feito para a penetração. Isso é antinatural. A própria biologia, ela define esses termos, que o ânus ele não tem lubrificação. O ânus ele não tem os sistemas nervosos necessários, a lubrificação, uma série de camadas que a vagina tem para a penetração. E com isso causa uma série de doenças, uma série de impureza. Então isso que é a contrariedade. Por exemplo, um automóvel ele foi feito para rodar com combustível, seja o álcool ou gasolina. Mas quando colocam água, ele não foi criado para rodar com água. Então o prejuízo que o motor terá com o dano causado pela água é grande, porque haverá desgastes, haverá prejuízos. Então assim também é quando acontece com o sexo. Dentro do casamento, o homem foi feito para a mulher e a mulher feita para o homem, para as relações sexuais normais, a lubrificação, a ereção, a penetração dentro da sua normalidade. Mas fora disso é anti a natureza, contrário à natureza, é inflamação. Então não há dentro da Bíblia respaldo para a homossexualidade, não há respaldo para o lesbianismo. A Bíblia não dá esse apoio. E outra forma de casamento, outra forma de sexo que é contrário, não existe. É o que a Bíblia colocou, macho e fêmea. No segundo tópico ainda nós temos a prioridade da família. Será se nós estamos priorizando a família dentro do reino de Deus? A igreja em si, ela prioriza o reino, ou prioriza a família. A lição ela traz dados interessantes. Nós podemos ver aqui, ela diz assim que alguns priorizam a seguinte ordem: Deus em primeiro lugar, depois de Deus vem a igreja, depois da igreja a esposa, depois da esposa filhos. E qual que é o equívoco dessa ordem? É a pergunta, né, da prioridade. O que está equivocado aí prioritariamente? Biblicamente o crente deve priorizar Deus, óbvio, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, sua própria vida e amar o próximo como a si mesmo, porque ama a mim, ama o próximo, depois seu cônjuge, que é meu próximo também, seus filhos, depois a igreja local. Alguns até indagam, né? Mas e o reino de Deus? A família está embutida dentro do reino de Deus. A Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus, então temos que evangelizar, orar, pregar, ir para a igreja, depois a família. Primeiro a igreja, depois vamos para o lazer. Primeiro a igreja, depois vamos ver se sobra tempo para a família. É um equívoco. Até porque o reino de Deus é constituído das famílias. Então nós temos que priorizar as famílias. Se estamos priorizando a nossa família, estamos priorizando o reino de Deus. Então amar a Deus acima de todas as coisas, amar a mim mesmo e depois a família, a esposa e filhos. Priorizar isso, porque quando estamos bem, quando estamos satisfeitos, quando tivemos lazer com a família, quando saímos, quando tivemos tempo para reunir com a família, para confraternizar, para atender, para trabalhar, aí nós vamos adorar tranquilamente, sem a consciência, sem a falta. Aí nós vamos estar na igreja tranquilos porque tivemos o papel fundamental, a satisfação familiar. Então a família é prioridade. A própria Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus ou da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Então, o cuidado com os nossos é prioridade. Deus e família, Deus e nós e família e filhos. Temos que ter esse relacionamento claro em nossa mente. E terceiro ponto desse segundo tópico é o relacionamento entre pais e filhos. A igreja precisa olhar para a Bíblia, para ver qual é o relacionamento entre pais e filhos, o que a Bíblia ordena, né? Para os filhos obedecer, honrar os pais, porque é um mandamento com promessa. Qual a promessa? Para que te vá bem. Vai bem no quê? Vai bem na saúde, vai bem com os amigos, vai bem na faculdade, vai bem nos empregos, vai bem na namorada, vai bem em tudo.
e vivas muito tempo sobre a face da terra. Então ele vai ter longevidade, vida longa. Porque se não vai bem, se os filhos que não obedecem os pais e os pais que causam a ira dos filhos, esses vão se revoltar, vão para as drogas, vão desobedecer, vão para assassinato e vai acontecer a estatística que está hoje no mundo. Os jovens morrem mais do que as pessoas idosas. Mas morrem por quê? Por causa dos acidentes, da velocidade, dos tráficos, da briga e etc. Né? Então, é por isso que não vai bem e eles não têm vida longa. Mas aqueles que obedecem os pais, vai bem em tudo, inclusive na igreja. E eles têm vida longa, porque é promessa de Deus. Observe Salomão, ele disse que obedeceu os pais, seguiu os conselhos da mãe, vivia na obediência e teve vida longa. Davi, da mesma forma, morreu fartos de dias, e assim sucessivamente, todos os filhos que honraram os pais tiveram uma vida boa, foi bem em todas as coisas e tiveram vida longa. Mas para isso é necessário que as famílias priorizem o culto doméstico, se reúnem com a família, façam uma leitura, cante um hino, aquele momento de valorizar a palavra de Deus, e os pais deem o amor paternal, o amor fraternal, o amor maternal para os filhos, que eles se sintam valorizados, que eles devam sentir-se amados, estimulados, e assim eles estarão satisfeitos dentro do seu próprio lar e não achará afeto nenhum ou não buscará figura de pai e de mãe fora do lar. Porque é perigoso buscar a figura do pai e da mãe na sociedade, porque pode surgir exemplos que não sejam bons exemplos e venham a influenciar a vida do filho, do adolescente ou do jovem. Terceiro tópico, a família cristã sob ataque, que é o ataque do Estado materialista. Então nós observamos exatamente isso, o Estado querendo influenciar na educação dos filhos, querendo dizer como os pais devam educar os filhos, corrigir os filhos. É o Estado que tenta estabelecer leis, que tenta contrariar os princípios da palavra de Deus quanto ao filho, quanto ao pai, quanto a ordem do pai, quanto à obediência dos filhos. Não é o Estado que denomina isso, não é o Estado que deve influenciar, mas o Estado tem o seu papel para cuidar das famílias socialmente e não influenciar em questões que é dever da família. Por isso que a igreja precisa valorizar a palavra em frente à família, a criação dos filhos e a família em si, o cônjuge em si, a convivência dos casais. E é através da palavra de Deus isso. Hoje nós percebemos que há uma desvalorização da palavra de Deus. Os cânticos tomam um tempo maior na igreja, os conjuntos, o oba-oba, os anúncios, eles ocupam um espaço bem maior do que a própria palavra de Deus. E no corre-corre do dia a dia das famílias, as pessoas estão cada vez mais ocupadas nos seus empregos, longas jornadas, e assim a palavra fica mais para os finais de semana e mesmo assim com pouco tempo. Então eu acredito que a igreja precisa investir mais sobre seminários para casais, porque isso cura muitas coisas contrárias, muitas superstições ainda que há no meio dos casais, muitos estigmas, muitos tabus que há no meio dos casais, que eles pensam que são pecados e não são, e aquilo que de fato é pecado, eles não acreditam que seja pecado. E através de seminários para casais, encontros para casais, palestras para a família, organizações para a família, simpósios familiares e temas voltados para a educação, para o amor, para o sexo, para a criação, para uma série de coisas, para o corpo do homem, corpo da mulher, o homem conhecer os sentimentos da mulher, e a mulher conhecer os sentimentos do homem, a sensibilidade de cada um. Faltam palestras, muitas palestras. Há alguém que fala sobre isso, mas existe ainda um tabu muito grande que precisa ser quebrado. Isso só é quebrado quando nós nos mobilizamos, quando fazemos esses eventos, convidamos as famílias, trazemos pessoas capacitadas, cristãs, com a mente cristã, com fundamentação bíblica, para que possa fazer com que as famílias entendam o que é o relacionamento sexual, qual o objetivo do prazer conjugal, a criação, a procriação, a educação dos filhos, o respeito, o que isso implica na vida espiritual, na esfera espiritual, o que isso causa no futuro, mostrar a realidade dos fatos futuros de uma criação, de um exemplo, de um crescimento, as propostas profissionais para as crianças. Faltam palestras demais
para que essas famílias sejam auxiliadas e vivam com a mente aberta na perspectiva da palavra de Deus e o bem-estar dos seus equilibrados. Os ataques da família, como a ideologia de gênero, ele é muito grande. As pessoas hoje em dia, o Estado, os professores, uma série de ataques provenientes de diversas instituições, inclusive das políticas, têm afrontado a família com a tal da ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Falamos em lições passadas, inclusive você pode acessar esse link aí e observar e assistir esse vídeo onde eu falo sobre a ideologia de gênero, que a pessoa ela não nasce homem e não nasce mulher, mas se torna mulher sociologicamente. A sociedade quem vai dizer o que você é. Eles dizem que o corpo não define se a pessoa é macho ou se é fêmea, porque dentro de um corpo masculino pode ter uma alma feminina e dentro de um corpo feminino pode ter uma alma masculina. Então tem que haver a libertação ou a transformação do corpo para que a pessoa esteja no corpo certo. Isso é ideologia de gênero. E isso é preocupante. Isso deve ser combatido, porque são teorias, são supostas convicções que não têm embasamento nem bíblico, nem filosófico, nem biológico. E isso torna-se um ataque a Deus e à ciência, porque a ciência define o que é um macho, o que é uma fêmea. A ciência ela tem por definição biologicamente comprovadas o que é o corpo masculino e o corpo feminino. E Deus também, pela sua palavra, define. Então, quando a ideologia de gênero vem dizer que não é por esses meios que nós definimos, são estes os caminhos que vamos entender, então ela está contrariando a palavra de Deus, está indo de encontro com a palavra de Deus e também com a própria ciência. Então, quer dizer, a ciência perde seu valor por causa de teorias, por causa de conspirações, por causa de pensamentos nefastos. É isso que nós devemos combater, com a ciência que a Bíblia apoia, o que apoia a Bíblia, que estão em comum acordo, em definição do que é macho, do que é fêmea, e com isso a família vai ser preservada, porque o que está por trás é a destruição familiar, a destruição da mente humana, a perturbação maligna que está na alma de pessoas que acham que está em corpos errados, que são personalidades diferentes. Isso é uma conturbação, é uma provocação. Isso faz com que as pessoas vivam infelizes quando aceitam esses termos. Mas a Bíblia nos mostra o que devemos valorizar, que é as nossas famílias, preservar, lutar por ela e contra todas as mazelas que o mundo tem oferecido, para que as famílias sejam preservadas, sejam felizes, sejam estruturadas e alcancem o objetivo pelas quais foi criada, que é o objetivo do reino de Deus, de proclamar o reino de Deus, de glorificar a Deus através dos nossos feitos, do nosso corpo, do nosso casamento, dos nossos filhos. Isso valoriza as coisas que Deus criou e preserva os desígnios pelos quais estamos aqui. E contraria todas as questões maléficas que é contrário a tudo isso e quer destruir tudo que Deus construiu. Portanto, meu professor, minha professora, que possamos cada dia mais, através dessas lições, pelo menos chocar as famílias que estão na escola dominical, para que se tornem influenciadores e motivadoras de outras famílias, para que venham para a escola dominical se estruturar na palavra de Deus e também que possamos aprender com essas lições a administrar bem aquilo que Deus colocou em nossa mão, que é a família. Então isso é a mordomia da família. Fazer a administração correta, conforme a palavra de Deus, os preceitos de Deus estabelecidos para a família, através do pai de família. Deus em Cristo te abençoe.